Oi, guris e gurias. Olha só quem está com a câmera deitada hoje. Acho que vai dar certo. Gravando esse vídeo sobre os 8 motivos para tu não utilizar o Enem. E ao mesmo tempo eu vou comentar esses motivos e o que fazer para tentar reverter esses aspectos mais negativos do produto. Primeiro deles, o Enem demora para alisar. Eu acho que esse é o primeiro deles. É o que mais afasta as pessoas do produto, porque realmente o Enem demora para alisar, não tem outra explicação. O Enem demora para alisar, porque ele cria camadas e até ele criar essas camadas de alisamento vai um tempinho e vai um pouquinho de dinheiro. Então, se for colocar no papel, por exemplo, na minha cidade custa mais ou menos R$ 5. Se for colocar no papel, todas essas aplicações, no final das contas, vão somar talvez R$ 100, né? Não sei, depende do tamanho do seu cabelo. Então, tem que se pensar um pouquinho nisso também. É claro que dá para dividir esses custos no mês, uma vez que não é necessário investir esse dinheiro todo, né? Dá para ir comprando aos poucos. Então, o Enem, ele sim, ele demora para alisar e a maior questão aqui é ter paciência e ter fidelidade também consigo mesmo para esperar o cabelo alisar. Aí eu entro no segundo, a raiz também demora para alisar. É óbvio, se o seu cabelo todo alisou, a hora que a raiz começar a aparecer, a raiz vai dar uma demoradinha pra alisar também. A questão da raiz, a manutenção da raiz, talvez é um pouco menos incômoda para algumas pessoas e mais para uns e menos para outros. Por exemplo, a raiz é o menor dos meus problemas. É, mas existem algumas formas, sim, de contornar isso, ou então de contornar algumas partes que são mais difíceis do seu cabelo para alisar. Por exemplo, tem pessoas que não têm muita sorte com a parte de trás do cabelo, tem pessoas que não têm muita sorte com a franja. Então, dou uma dica. Além de tentar, claro, tentar utilizar o Enem pó ou fazer várias tramóias, tipo, passar 3 vezes pela semana, ou então passar o Enem pó e depois passar o Enem pó de novo sei lá, em menos de 5 dias. Existe outra alternativa, que é a progressiva. Rick, tá louco? Não, não estou. Sim, existem hoje no mercado algumas progressivas que são compatíveis com o Enem. Eu tenho, por exemplo, uma pra dar que é a Zap de 2 passos. Na verdade, é um passo só, porque o primeiro passo é um shampoo anti-resíduos, que fica até acho que uns 10 minutos no cabelo, se eu não me engano. Não é, não é tão barata. A Zap, ela custa aproximadamente uns 100, R$ 120, mas eu já achei em algumas promoções custando R$ 90, mais o frete. O meu parecer é o parecer de ver outras pessoas fazendo, porque eu mesmo nunca usei, nunca tive a necessidade de usar e também nem preciso usar. Então eu não tenho experiência pessoal para contar sobre isso. Mas em relação ao que eu vejo, muitas meninas gostam e dá certo. Parece não ter formol, mas se eu não me engano, tem formol sim, porque o cheiro ele é bem forte, apesar de eu nunca ter sentido, mas eu já vi algumas meninas comentando que o cheiro é forte. Então, se tem aí esse seu, por exemplo, se o seu problema era o formol e tá indo pro Enê, mas a sua raiz é mais complicada e eu acho que não convém muito, convém pensar em outro tipo, né? Os alisantes, em geral, eles têm um cheiro forte. As químicas alisadoras, elas têm um cheiro mais forte. O Enê não tem tanto, né? Quer dizer, a gente vai comentar depois sobre isso. Mas então é isso. Sim, existe algumas progressivas que são sim compatíveis. Então, se o seu problema é a raiz, então dá pra fazer o quê? Deixar a raiz crescer um pouquinho, fazer a progressiva e depois o Enê por cima, sem problema nenhum, naquele período de 30 dias, 15 dias, tá? Tem sim essa alternativa, então procure saber um pouquinho mais, procure em grupos de Facebook e etc. Dá uma procurada no Google
E seja feliz, porque às vezes essa questão de alisar a franja não precisa ser o fim do mundo. Existem outras, sim, alternativas como essa que eu disse, da progressiva. O cheiro do cabelo, que é o que eu ia falar. Hoje eu já comentei nos vídeos, em algum vídeo anterior, que o cheiro hoje é muito diferente do que era 6 a 7 anos atrás. Hoje o cheiro, ele é menos. O cheiro hoje em dia do shampoo, ele até fica, do creminho ele até fica, mas ainda é possível que algumas pessoas identifiquem aquele cheiro ferro metálico no seu cabelo. Por exemplo, teve uma pessoa que não sabia que eu usava Enê e já comentou sobre o cheiro, que é um cheiro um pouquinho mais metálico. Então, assim, as pessoas realmente distinguem esse cheiro no seu cabelo se cheirar de perto. Então, assim, o cheiro existe, é menos quanto antes. Existe toda aquela coisa, vinagre, eu não me preocupo com isso. Tem aquilo, dá pra passar vinagre pra tirar um pouquinho do cheiro. Usar shampoos e condicionadores com... Olha, gente, tá aparecendo meu ursinho aqui. Aqui no canto. Shampoos e condicionadores com cheiros mais fortes, isso realmente ajuda mesmo. Mas hoje em dia isso é um... Eu acho que essa coisa do cheiro hoje em dia é um dos aspectos negativos que não devem ser levados tanto em conta, a não ser que tu realmente seja aquela coisa com cheiro. Uma coisa que eu gosto de fazer às vezes, que eu aprendi, shampoo, é perfume no cabelo, é legal, às vezes funciona, eu gosto muito. A cor, isso pode ser visto como um aspecto negativo ou um aspecto positivo. O aspecto negativo é que, pô, tem gente que realmente não quer aquela cor preta e fica, nossa, eu posso passar tinta, nossa, eu posso descolorir. Mano, se tu não quer a cor preta, então não tente Enê. Pense realmente em outra alternativa, vá pensar em, sei lá, em qualquer outra coisa, converse com o seu cabeleireiro. Falei certo? Acho que sim. Dá uma pesquisada no Google com uma coisa que não altere a cor do seu cabelo. Pronto. Não adianta ficar tentando criar alguma coisa, tipo, mas será que eu posso passar tinta? Ou será que eu posso passar menos pra ele não ficar... Não adianta. O seu cabelo, pra ele alisar, ele precisa ficar preto. Existem sim as outras cores de Enê que também escurecem. Mas enfim, isso pode ser um aspecto negativo pra tu ou um aspecto positivo. Como pra mim é um aspecto positivo, porque eu acho que a cor combina muito comigo. Então eu gosto. Ah, os fios brancos. Eu vou trazer até uma pessoa pra falar um pouquinho sobre isso, porque eu também não tenho experiência pessoal sobre fios brancos, uma vez que eu não tenho fios brancos, já que eu só tenho 19 anos. Mentira, eu tenho muito mais que isso. Então, os fios brancos, eles demoram sim um pouquinho mais pra colorir. Mas também não é aquela história que não é o fim do mundo. Tem sim como fazer essas... Se teu cabelo é realmente todo branco, talvez seja um pouquinho mais dificultoso mesmo pra tu. Se tem alguns fios ou outros, não vai ser tanto, principalmente se utilizar o Enê em pó, que ele tinge muito, muito mais rápido do que o Enê em post mesmo. Mas isso pode ser um aspecto negativo e deve ser levado em conta antes da pessoa iniciar o tratamento capilar com o Enê. Cortes. Em relação aos cortes. Bom, os meninos, eu acho que já falei algumas vezes sobre isso, em um papo sobre cabelo masculino e Enê, que a manutenção do corte é um pouquinho mais difícil. Tipo, tu corta de um jeito... minha mãe tá secando o cabelo agora. Espero que não atrapalhe. A manutenção do corte é um pouquinho complicada, porque o Enê, ele estraga as pontinhas, vamos dizer assim. Então fica mais difícil. Mas, por exemplo, olha, esse meu corte, eu acho que tem o quê? Quando foi a formatura da minha amiga? Foi lá em janeiro. Então, eu tô há 2 meses sem cortar o cabelo. E ele perde um pouquinho essa coisa do corte. Dá uma diferença e realmente o cabelo começa a precisar de um corte. Tá vendo, ó? Parece que eu não tenho mais corte no meu cabelo. Desse lado, principalmente, dá pra ver, ó. Tá vendo? Aqui tem bastante raiz. Aqui do lado, principalmente, dá pra ver que aqui a minha frente ela é muito mais lisa que isso aqui, mas não me atrapalha. Não me atrapalha em nada. Mas o corte precisa e principalmente mais pros meninos é um ponto talvez até favorável. É até um incentivo pra cortar o cabelo. Mas para as meninas também tem aquela coisinha, o corte ele estraga mais rápido, é muito difícil ter tipo, um corte diferente com o Enê. É claro que as meninas conseguem fazer aquele corte Chanel, mas na maioria das vezes nós percebemos que os cabelos com Enês, eles tendem a ter um mesmo aspecto liso e esticado,
E uma vez que se corta, esse corte ele não persiste, ele dura um pouquinho menos no cabelo, principalmente se a pessoa continua aplicando o Enê. É uma coisa que eu não sei se ninguém comentou com vocês, ou se vocês já leram em algum lugar, é sobre sensibilidade na nuca. Eu, particularmente, eu sinto isso, já vi algumas pessoas me relatando que sentem também. É uma sensibilidade aqui, ó, nessa parte aqui. Eu não sei o que acontece, mas após eu aplicar o Enê, eu fico com uma sensibilidade extrema aqui. Que tipo de sensibilidade é essa? Por exemplo, se eu andar no sol, eu sinto uma ardência, mas eu tenho isso desde sempre, desde que eu comecei a utilizar o Enê com os meus 16 anos. Como eu faço pra reverter isso? É simples. Não tira o Enê na água quente, mesmo em época de inverno, mesmo na época do frio. Ou se tirar o Enê com água quente, tem que depois passar água fria na nuca, porque senão vai piorar. Então, por exemplo, hoje em dia, eu faço yoga. No yoga, às vezes fazendo algum exercício, após um dia, dois, eu ter utilizado o Enê, eu sinto essa sensibilidade aqui. Como quando meu corpo, quando tá mais quente, sabe? Não é aquela coisa incômoda, não é, nunca foi um empecilho pra mim, mas talvez para algumas pessoas possam ser. Eu não tenho explicação por que isso acontece comigo ou com outras pessoas, mas essa sensibilidade existe e ela também se estende aqui, a essa parte. Mas ela é muito mais incômoda no sol, ou seja, ela é muito mais incômoda no verão. Então, passar o Enem no dia seguinte, ir pra uma praia, pegar um bronze, não é legal. Mas eu acho que isso também acontece com alguns tipos de progressivas. Já não sei. Unhas manchadas. Unhas isso aqui também mancha, mas isso aqui é menos, porque isso aqui sai. As meninas talvez pintem as unhas e não percebam, não sei. Mas pros meninos isso pode dar uma pegada também, porque na hora de tirar o Enê, faz aquela água mais escura e isso acaba tingindo as unhas, a polpa mesmo. Não só as unhas, como embaixo das unhas. Então tem que ficar um pouco atento para isso. Talvez não seja tão incômodo, mas é uma coisa que eu levo em conta. E uma forma de reverter isso, é claro, é utilizando uma luva para tirar o Enê, né? Na hora de passar o shampoo e na hora de passar o condicionador. Bom, esses são os aspectos negativos que eu mais vejo no Enê, mas como deu pra ver, eu consigo pelo menos dar uma contornada em todos eles. É isso, e depois eu vou falar dos meus melhores aspectos. No meu próximo vídeo eu falo de uns aspectos que eu acho legal no Enê. Ok? Beijos, até a próxima.